Botafogo alugou um triplex na cabeça desse povo do UOL. Colunista do UOL defende fair play financeiro e alfineta controlador da SAF do Botafogo. Pior do que o Corinthians faz é o que o John Textor fez. Cara, tem que ser muito cara de pau pra meter uma dessa. Vamos falar um pouquinho sobre Botafogo e LDU, jogo de amanhã, né? Também pela Libertadores. A Camila Barbieri traz as informações da preparação do Fogão para enfrentar o time equatoriano no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Chega mais, Camila! Fala pessoal, tudo bem? Boa quarta-feira para todo mundo que está com a gente. O Botafogo está na reta final de preparação para enfrentar a LDU do Equador amanhã às 7 horas da noite aqui no Newton Santos pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Primeiro confronto, né? Jogo de ida. O segundo será na semana que vem lá em Quito. Mais de 32 mil ingressos já foram vendidos, então a torcida botafoguense vai estar em peso aqui no Newton Santos para esse jogo que marca alguns reencontros, viu? LDU e Botafogo se enfrentaram no ano passado pela fase de grupo da Libertadores. Uma vitória para os equatorianos lá e uma vitória também para o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, isso no ano passado. Também tem um reencontro com o Thiago Nunes, que treinou o Botafogo no final de 2023 até o início de 2024 e atualmente é o treinador da LDU. Para esse jogo existe uma grande dúvida aí que paira nas nossas cabeças, né? Porque o David Ancelotti já deve ter o escolhido dele, que será o goleiro, né, do Botafogo. A gente não sabe se ele vai escolher o John, porque o John não estava treinando quando estava naquele processo de negociação com o West Ham da Inglaterra. Como o negócio foi desfeito, ele voltou a treinar. Porém, o Léo Link era o goleiro, né, que atuou nas últimas partidas, fez boas atuações. Além de tudo, também o Neto foi apresentado nessa semana como novo reforço do Botafogo, jogador experiente, 36 anos, 15 temporadas na Europa, passou pela Fiorentina, Juventus, também Arsenal e está à disposição. Então essa é a grande dúvida na escalação aí do Botafogo, quem será o escolhido do David Ancelotti. Outra novidade para o Botafogo é um novo reforço aí no setor ofensivo, lá no ataque. O Cris Ramos, atacante de 28 anos, espanhol, que estava no Cádiz da Espanha. Na última temporada marcou 10 gols em 38 jogos. Ele é o novo reforço e chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro. Claro que vai passar por exames médicos, todos aqueles trâmites. Se tiver tudo certo com ele, vai assinar contrato por 3 anos com o Botafogo, com a possibilidade de compra. Então, no final desse contrato de empréstimo, se atingir aquelas metas estipuladas em contrato. Bom, é isso, pessoal. Então, amanhã há essa grande dúvida aí. Aí eu deixo para vocês aí debaterem e pensarem quem será, o escolhido de David Ancelotti para guardar as redes do Botafogo nesse duelo diante da LDU amanhã. Valeu, Camila, obrigado pelas informações. Eu acho que naturalmente o John volta para o gol, né? A não ser que ele tenha causado algum desconforto com a negociação, né? Tenha forçado uma barra, tenha se comportado mal de alguma maneira dentro do clube, com dirigentes, para forçar uma barra para ir para a Inglaterra e depois ver a negociação frustrada. Caso tenha sido tudo normal, ali, eu quero, o Botafogo quer, então todo mundo quer e vamos embora. Não vejo motivo para que o John não volte e não assuma a camisa de titular do Botafogo, porque se trata de um grande goleiro, vivia um ótimo momento no clube, não vejo por que trocar. Ou vocês imaginam outra coisa? Acho exatamente isso. E também não creio que para quem vinha com uma sequência tão grande no gol do Botafogo, que esses dias que ele tenha ficado sem treinar por questão da negociação, por estar encaminhando viagem, essas coisas, que isso faça uma diferença, possa fazer uma diferença tão grande de desempenho, né? Que essa seria uma das razões, segundo o noticiário, para eventualmente ele não ser o escolhido. Não acho. A minha grande expectativa para amanhã é ver pela primeira vez, né? Acho que eu não estou cometendo erro, pela primeira vez, o Danilo com o Marlon Freitas juntos, né? É verdade, o Marlon está de volta, né? Não jogou no final de semana. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Botafogo para esse jogo contra a LDU. O time deve ter a seguinte formação, né? John no gol, ou o Neto, né? Para mim seria uma surpresa se o Neto fosse escalado para essa partida contra a LDU. Na lateral direita, o Vitinho, a dupla de zaga com o David Ricardo e o Barbosa, o Alex Telles na esquerda. Meio campo com o Danilo, Marlon Freitas e Savarino. Arthur na direita, Montoro na esquerda, Arthur Cabral como centroavante.
é um time que tá como do ano passado, assim, tá começando a tá na ponta da língua. Então, né? é o time que a gente vai ser a primeira vez, né? Isso. Especialmente o meio para frente vai ser a primeira vez. Marlon É muito forte Danilo, a formação. o Marlon com Danilo, o Marlon com Danilo a primeira vez, né, que eles vão estar jogando. Isso. É uma formação muito forte. De que Time vai forte. ser esse o time daqui para frente, né? Time forte. Acho que é uma escalação que dá para animar o torcedor do Botafogo para a sequência da temporada. E a chegada do David, rapaz, mas é estranho falar David, mas é o nome dele, né? Não é? David Ancelotti. É italiano, não é o Davi aqui, brasileiro. Sim, e é David D, né? O David, e é americano, é o David. Né? David, na verdade é David. Por isso que eu falei, David, falei que é estranho, não tem nada a ver com outra coisa. É igual, não é nem feio nem bonito, é esquisito, é diferente, entendeu? A chegada dele foi muito boa, né, cara? Foi muito saudável, além da competência do Natural, trabalho. aparentemente, né, Alex? Ajudou uma progressão, né? Isso, ele tem feito, assim, um trabalho meio progressivo, não está querendo mudanças drásticas, mas aos poucos vai colocando, né, vai mexendo nas feridas, vai acertando. Você pode ver que o pai investiu certo e tinha um baita auxiliar, né? Agora tem que aguentar sem ele mesmo. É isso, só lembrando que o Cuiabano está fora, né, do jogo e o Caio Pantaleão também. Os dois machucados não estão à disposição. Nas vezes que jogou com o Barbosa, o David Ricardo foi para o lado esquerdo da defesa. É isso. E o Barbosa para o lado direito. Vamos trazer aqui agora a participação de Rafael Sibila. Ele vem com informações da LDU para esse jogo contra o Botafogo no Nilton Santos. Chega mais, ô Sibila. Diniz, esse confronto entre Botafogo e LDU vai marcar o reencontro do técnico Thiago Nunes com a torcida do Botafogo, com o time do Botafogo, ele que comandou o Fogão no fim de 2023, começo de 2024, depois acabou sendo demitido pelo John Textor, e o Thiago Nunes chegou faz 6 jogos, conseguiu 3 vitórias, 2 delas importantíssimas, venceu os 2 clássicos que disputou, contra o Emelec e contra o Barcelona de Guayaquil, mas no fim de semana, com o time titular, perdeu para o Alcas, algo que a imprensa equatoriana considerou uma dura derrota para a LDU na prévia, na véspera desse jogo contra o Botafogo. Deve entrar em campo a LDU numa formação com 3-5-2, mas com um time que vai se defender com uma linha de 5, pensando em não perder por muito ou até mesmo conseguir um resultado melhor do que uma derrota por um gol de diferença, um empate, por exemplo, ou até mesmo uma vitória, mas a gente deve ver uma LDU se defendendo com uma linha de 5, o Thiago Nunes que deve fazer 2 alterações no time titular que perdeu para o Alcas. No ataque, 2 jogadores chamam a atenção, o Azul Garay, que marcou 9 gols nessa temporada, e o Michael Estrada, que marcou 8 gols. Tem também o retorno do zagueiro Ricardo Adé, haitiano, que já está há algumas temporadas na LDU, uma das referências nessa zaga do time equatoriano, e tem também no meio de campo um jogador muito experiente, o Carlos Grueso, com mais de 60 jogos pela seleção equatoriana, e ele falou na véspera desse jogo contra o Botafogo, ele falou que os jogadores da LDU estão acostumados a disputar esse jogo, que gostam desse tipo de jogo, mas que é importante estar atento aos detalhes e principalmente tentar conter o ânimo do Botafogo no início da partida, principalmente porque tem aquele ímpeto sendo empurrado pela torcida, mas que a ideia então é ter personalidade para poder levar a decisão lá para Quito. Quito que tem altitude, algo que o Botafogo deve ter já estudado, né? Já deve estar se preparando para esse jogo da volta. São 2.850 metros de altitude lá em Quito. Então é a LDU que vai enfrentar o Botafogo no Nilton Santos e, como eu disse, o reencontro do técnico Thiago Nunes com o Botafogo nesta quinta-feira à noite. Diniz. Valeu, Sibila, que volta daqui a pouquinho para trazer informações do Universitário do Peru, adversário do Palmeiras. O time da LDU que jogou esse jogo com o Alcas teve bastante mudança, especialmente no setor ofensivo. Azul Garay não jogou, Estrada não começou, entrou só no segundo tempo. E agora a LDU liderou o grupo do Flamengo, né? O grupo que terminou ali com tríplice empate, né? Com o Flamengo, LDU e Central Córdoba. A LDU acabou sendo a líder, mas nos 2 jogos com o Flamengo não deixou uma grande impressão, mesmo no jogo de Quito. Não deixou uma grande impressão. Acho que tecnicamente não tem dúvida que o Botafogo tem melhor time. Conhece o reforço do Flamengo, do Botafogo, o Cris Ramos, moço? Não. Eu, sinceramente não. Conhece, Alex? Não. Mas nem o Cris, nem o Ramos. O scout do Botafogo costuma tem feito grandes achados, tem feito grandes achados. Cris Ramos chega aí, então, vem do Cádiz, da Espanha. Um vínculo por empréstimo com cláusula que obriga o Botafogo a comprá-lo em definitivo.
a partir do cumprimento de metas. Esse é o jogador que vai reforçar o Botafogo, mais um chegando para esse já bom elenco do Botafogo. O Botafogo não ter mais perdas, ter mais estabilidade para ele poder seguir, porque blindando o campo de toda essa incerteza que está ao redor, nem sempre é simples, porque aparentemente é uma questão que vai ter seus capítulos ainda pela frente, mas blindando, conseguindo manter minimamente ali o futebol do Botafogo funcionando bem, é um time que tem todas as condições de disputar o título. É uma temporada que começou tarde, o Botafogo lida com essa questão do Brasileiro, por exemplo, e um pouquinho no fato de ter classificado segundo na fase de grupo da Libertadores e vai decidir essa fase fora, mas com o que tem hoje, com os recursos de hoje, o Botafogo é candidato. É isso aí. Vamos falar também de Palmeiras. Amanhã tem Botafogo em campo pela Libertadores, enfrentar a LDU, e a gente tem um bate-papo com um personagem deste Botafogo. Rodou. Oi, Glaucia, boa tarde para você, amigos do Sport Center, fã de esporte. Semana importantíssima para o Botafogo. Quinta-feira tem o jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores contra a LDU no Newton Santos. E o Botafogo chega embalado para essa partida depois da goleada por 5-0 contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E um dos gols, quem marcou, foi o zagueiro David Ricardo. Tudo bem, David? Obrigada primeiro por bater esse papo aqui com a gente. Qual foi a sensação de balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Botafogo, já emendando nessa semana importantíssima de Libertadores? Boa tarde, muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Botafogo, em um lugar que eu fui muito feliz, no Castelão. Espero que seja o primeiro de muitos, uma grande vitória, a gente estava precisando para a sequência do campeonato. A gente tem que agora pensar num grande jogo, que é quinta-feira na Libertadores, que é um jogo muito importante. A gente espera fazer um grande jogo, sair com a vitória, fazer uma boa vantagem, que a gente sabe que o jogo de volta na altitude vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. A gente vem trabalhando forte para chegar na quinta-feira e fazer um bom resultado. Você já jogou na altitude? Não, primeira vez. Como é que você acha que vai ser a sensação? A gente vem se preparando, né? A gente vem conversando aí com os jogadores aí que já jogaram, eles vêm passando um pouco da experiência, não é fácil, eles já passaram isso. Mas a gente vai se preparar bem, mas como falei, primeiramente a gente vai pensar no jogo de quinta-feira, para depois pensar no segundo jogo, mas a gente vai estar bem preparado para fazer os dois grandes jogos para sair classificado. E já nesse jogo de quinta-feira você deve ser titular, isso porque a gente tem alguns problemas ali na zaga. Como é que está essa expectativa também para essa partida em relação a você começando no time titular? E tem sido desafiador também para a zaga do Botafogo, já que tem jogadores no departamento médico. O Caio Pantaleão se machucou também no outro jogo, você acabou entrando contra o Cruzeiro. Eu deixo com o David, né? Eu trabalho muito forte, todas as vezes que eu entro em campo eu busco sempre aproveitar a oportunidade. Graças a Deus acredito que venho aproveitando bem, já passei o recado já que estou sempre pronto para quando precisar. Espero jogar, logicamente, mas se não, também vou ficar feliz pelos meus companheiros, assim como eu sempre fico e aprendo com eles. Mas acredito que quem estiver em campo ali vai dar conta do recado, como vem dando, como foi o último jogo aí. A gente é uma família, unidos. A gente vai conquistar nossos objetivos e trabalhar forte, continuar trabalhando para, como eu falei, quando receber a oportunidade, aproveitar bem. Bom, minha gente, vamos falar agora do Botafogo, que também joga pela Libertadores, e o Vasco da Gama, que está se desfazendo de alguns jogadores do elenco. O atual campeão da Libertadores, o Botafogo, recebe nesta quinta-feira no estádio Newton Santos a LDU do Equador pelo jogo de ida das oitavas de final. E a expectativa é de casa cheia. Quase 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. E para esse duelo, o técnico italiano David Ancelotti vai poder contar com retornos importantes. Entre eles o do goleiro John, que acabou não sendo negociado com o West Ham da Inglaterra e deve reassumir a titularidade.
Outro que volta é o zagueiro Alexander Barbosa, que teve que cumprir suspensão no duelo de sábado contra o Fortaleza. O argentino deve compor o setor ao lado de David Ricardo, já que Caio Pantaleão, que vinha sendo titular, ainda está lesionado. Ele sofreu uma lesão na coxa. E um terceiro retorno é o do volante capitão dessa equipe, Marlon Freitas. Ele não pôde estar em campo no fim de semana porque estava cumprindo o protocolo de concussão cerebral depois de se chocar com o jogador do Red Bull Bragantino na semana passada em duelo válido pela Copa do Brasil. Botafogo que acertou a contratação do atacante espanhol Cris Ramos, que estava no Cádiz da 2ª divisão espanhola. Ele já está no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco. Colunista do UOL defende fair play financeiro e alfineta controlador da SAF do Botafogo. Aspas, pior do que o Corinthians faz é o que o Textor fez. Rapaz, como é que ele chegou nesse ponto aí? Eu não sei, vamos ver. Colunista do UOL Esporte, Danilo Lavieri, que faz programa com Maurinho, Arnaldo Tironi, com o Kifuri, Trajano, etc., né? Saiu em defesa do fair play financeiro, mecanismo que começou a ser debatido com mais força no grupo de trabalho da CBF nessa segunda-feira. O jornalista citou, em especial, John Textor, que levou o Botafogo a ser campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, afirmando que o que ele faz é ainda pior do que faz o Corinthians, que sofreu, né, nas últimas horas aí, um transfer ban. Aspas pro gênio, né? O fair play financeiro é básico para qualquer equipe, para qualquer liga que queira dar certo. O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Botafogo, tantos outros times que têm dificuldades financeiras já tiveram dificuldade financeira. O Cruzeiro chegou a perder pontos na FIFA porque não pagou lá atrás, quando teve todo o escândalo. E normalmente o culpado, quando alguém fala isso, é a imprensa. Se vitimizou, né? Iniciou o Lavieri no programa UOL News Sport. O Cuiabá não pode cair para a Série B reclamando que o Corinthians não pagou. O Vitória não pode reclamar que não recebeu dinheiro. O Flamengo não pode reclamar que o Inter não pagou. E pior ainda pior do que o Corinthians fez, também para mim, é o que o Textor fez, porque o Textor está deixando o Botafogo com dívida, demorou não sei quanto tempo para divulgar balanço, divulgou o balanço agora, cheio de dúvida, cheio de mistério, então não é questão apenas do Corinthians. Pô, então quer dizer que não pagar o Cuiabá, enquanto o Cuiabá está sendo rebaixado, e o Ranieri, eu acho, que veio do Cuiabá, está no Corinthians, salvando o Corinthians do rebaixamento. Não, você usar um cara do Cuiabá que tá caindo pra te salvar de cair, não é o pior. O pior é você não divulgar o balanço, atrasar o balanço. Caraca, parabéns. Parabéns mesmo. Danilo Lavieri pediu menos clubismo no debate sobre fair play financeiro. Porra, olha quem tá pedindo menos clubismo, né? Após comentar declarações da presidente Leila Pereira, do Palmeiras, de que seu clube havia sido eliminado por um time devedor, no caso o Corinthians. Todos os clubes deveriam concordar que tivesse fair play financeiro, porque no final o fair play protege a todos os clubes, mais um do que outros, né? O torcedor que acha que fair play financeiro é besteira deveria entender que o fair play, se existisse lá atrás, não deixaria o Cruzeiro chegar no buraco que chegou, não deixaria o Botafogo chegar no buraco que chegou. Mas engraçado, né? Bom falar isso aí. Por que esse rapaz e outros jornalistas e outros dirigentes não pediam fair play financeiro em 2007? Quando o Fluminense tinha um Unimed gastando rios de dinheiro com o Fluminense em 2010, né? O Corinthians com a MSI. Não pediu fair play financeiro quando estava, né, a Petrobras botando dinheiro do povo brasileiro, de impostos, na camisa do Flamengo. Por que ninguém pediu fair play financeiro nessa hora? Estranho pedir só agora, né? Como ele mesmo falou, se lá atrás tivesse fair play financeiro, esses clubes não teriam falido.
Então por que vocês não pediram isso lá atrás? Só pra entender agora que o Cruzeiro tá cheio da grana, Botafogo tá cheio da grana, com times caríssimos, incomodando alguns queridinhos. Por que será? Será que tem algum interesse obscuro nisso? Não sei. Se eu falar, eu sou clubista. Então não é uma questão clubista. Tire a camiseta, tire o seu uniforme no momento de discussão. No momento de discuta essa questão, esse ponto, como uma liga que quer dar certo e não como um time que precisa ganhar do outro. E você tira o seu clubismo ou o seu interesse particular, né? Não tô alegando nada, tá, nem insinuando nada. Mas será que tem alguém interessado mais em fair play financeiro do que outros? E isso está incomodando porque tem time sendo campeão, liderando o campeonato, né? Que era para ser liderado por outro? Não sei. Faz mais um Leila Day aí, né? Faz uma série de matérias sobre a Leila. Puxa o saco dela e para de encher o saco com coisas que vocês não estão interessados. Ninguém se interessa em ajudar os clubes. Vocês querem controlar os clubes e impedir que esses clubes que não são Palmeiras e Flamengo, impedir que eles cheguem ao patamar de montar times fortes como Palmeiras e Flamengo. Não sejam hipócritas. Vai fazer Leila Day, né? O dia da Leila, exaltar a Leila e pedir Leila na CBF lá e para de encher o saco dos outros. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.